Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa querida sexta-feira, logo no final de semana. E aí, gente, hoje é o dia de nós descobrirmos o desvendar da nossa história que começamos na quarta-feira, não foi? E aí a gente vai saber como que os investigadores resolveram aquele caso de assassinato das duas senhoras, né? Da mãe e da filha que foi assassinada. Então vamos lá, lembrando que tem alguns trechinhos que eu não vou ler para vocês, porque eles são muito fortes para a idade, eu considero assim, e eu prefiro deixar esses termos mais ocultos, mas sempre vou priorizar a essência do texto, as partes mais importantes, tá certo? Lembrando que esse é um texto do Edgar Allan Poe, que é um grande escritor, mas que algumas partes não são tão apropriadas para crianças. Então, vamos lá, tá bom? Prosseguindo agora, os assassinatos da Rua Morgue, parte 2. Então, anteriormente, nós paramos, né, nas pessoas discutindo, investigando o fato. E aí o narrador começa essa segunda parte dessa maneira. Meu amigo Dupin se interessou pelo assunto e eu me dei conta disso porque ele não fazia nenhum comentário quando se tratava de um assunto que o merecia. Sem dúvidas, ele o estava analisando em silêncio. Só quando ficou sabendo que o empregado do banco havia sido detido, resolveu falar pela primeira vez sobre o acontecido. Amigo, apenas com a leitura de algumas declarações, não vamos conseguir esclarecer nada sobre este assunto. Seria um bom entretenimento para ambos acrescentarmos algo para esclarecer esses crimes. Você gostaria? Tenho uma boa amizade com o chefe da polícia e ele nos deixará ver o local do crime. Quando, no dia seguinte, Dupin chegou com a autorização, dirigimos-nos à Rua Morgue. Antes de subir ao quarto andar, Dupin quis que dessemos uma volta ao redor do edifício. Primeiro caminhamos pela parte de trás do prédio e depois observamos a fachada, de cima para baixo. Os soldados da porta nos abriram passagem quando mostramos as permissões. Subimos as escadas e chegamos ao quarto onde ainda estavam os dois cadáveres. Haviam respeitado a desordem do quarto e o meu amigo examinou-o minuciosamente, incluindo os corpos. Permanecemos por 3 horas no dramático cenário. Até o dia seguinte, Dupin não quis falar sobre o assunto e esteve o dia inteiro pensativo. Estávamos em sua casa quando ele me perguntou: o que você observou de particular naquele quarto? Eu? Nada. Nada que já não tivéssemos lido no jornal. E me disse: se este caso foi considerado impossível de resolver, é porque a solução não é óbvia, mas sim simples. Posso lhe assegurar, desde já, que o empregado do banco é inocente. E para sua surpresa, devo lhe dizer que nesse momento estamos esperando a visita de um homem que, embora não seja culpado, está envolvido no caso. Deu-me um bom susto e também uma pistola. Disse para eu esconder a arma no meu casaco e que ficasse alerta caso chegasse algum suspeito. Parecia que Dupin já sabia quase tudo o que tinha de saber, então eu prestei muita atenção na continuação de seu relato. O assassinato foi cometido por terceiras pessoas. É impossível que a senhora tenha matado primeiro sua filha e depois tenha cometido suicídio, já que não teria força para levantar o corpo da menina pela lareira. Por outro lado, os testemunhos sobre as duas vozes são claros. A voz grave é de um homem que fala francês, mas ninguém soube descrever bem a voz aguda. E nenhuma das testemunhas podia entender uma só palavra que foi pronunciada. Voltemos agora para o quarto. A inspeção do corpo da senhorita Camille me deu uma pista importante. As impressões digitais em seu pescoço estavam tão separadas entre si que seria impossível que fossem as digitais de uma mão humana. Além disso, o corpo foi jogado pela chaminé com tanta força que nem 2 homens juntos poderiam ter tanta força para fazer isso.
Como nem você e nem eu acreditamos em seres sobrenaturais, deduzi que só um animal pode ter cometido esse ato. Surpreendentemente, sim, meu amigo. Ao saber disso, pensei na fita que encontrei no pátio traseiro, perto da senhora que estava morta. Os marinheiros malteses costumam usá-las para amarrar o cabelo. Também é conhecido o costume dos navegantes durante suas viagens ao trópico de trazer para a Europa animais de espécies. Nesse caso, um orangotango. Está acompanhando? Então, gente, olha aí a resolução desse crime. Vocês estão vendo que o inspetor ele está começando a ligar os fatos. Diante do meu olhar perplexo, ele me revelou suas conclusões finais. Vejam só as conclusões. O animal, ou seja, o orangotango, deve ter escapado durante a noite e subiu pela janela da parede de trás do edifício. O marinheiro o perseguiu e, quando chegou à casa, encontrou esse espetáculo de sangue e morte. Certamente o marinheiro se assustou ao ver todas as coisas horríveis que o orangotango fez, e o orangotango, envergonhado, por ver seu dono olhando tudo aquilo, resolveu tentar corrigir os seus atos, Então, com medo, o macaco atirou a senhorita pela janela do quintal e arrastou a filha dela e empurrou ela lá pela chaminé. A narrativa foi interrompida de repente, quando chamaram à porta. De fora, alguém perguntava em francês, com um sotaque estrangeiro e voz temerosa. Senhor Dupin, vi seu anúncio no jornal sobre um orangotango que foi encontrado. Ele é meu. Certo, esse homem que havia entrado na sala perguntando sobre o orangotango era, de fato, um marinheiro maltês. E nem ele, tampouco eu, havíamos imaginado que alguém chegasse a relacionar o orangotango com assassinatos. Então, gente, olha só, o culpado de tudo era realmente o orangotango. E como era um animal, ninguém iria imaginar que fosse ele que tivesse cometido todas essas atrocidades. Mas, de fato, foi ele. E aí o inspetor realmente conseguiu descobrir a verdade. Agora, vamos lá para as questõezinhas, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Os amores, aí na letra B possuem alguns trechos que foram extraídos da leitura, da história que eu li para vocês. E agora vocês vão ler esses trechinhos. Eu não vou ler de novo porque, como eu já li anteriormente, não tem necessidade. E aí eu vou ler só a proposta. As manchetes de jornais resumem o que é contado na notícia e buscam chamar a atenção do leitor. Agora você vai criar uma manchete para os fatos descritos abaixo. Então, nós temos aí 2 fatos e você vai criar uma manchete para esses 2 fatos. Fato 1. Os desenhos criados por crianças nas oficinas do projeto Fazendo Arte no Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba foram parar numa exposição em Nova York. A mostra reúne cerca de 20 obras selecionadas pelo galerista e curador Ceni Marques, que, em uma visita ao Hospital Pequeno Príncipe, se apaixonou pelas obras e pela causa das crianças em tratamento. Fez o convite e a ideia virou uma exposição linda num dos mais importantes bairros da cidade americana de Sorro. Gente, agora vocês vão criar uma manchete para essa notícia aí. No caso, a manchete é o título, tá bom? É apenas o título. E você vai criar também uma manchete para essa próxima notícia que eu vou ler, que é a notícia 2. A pernambucana Etienne Medeiros, de 23 anos, conquistou o 3º lugar na prova de 50 metros costas na etapa de Tóquio da Copa do Mundo de Natação. Dessa forma, a nadadora garantiu uma medalha de bronze ao Brasil. Etienne ficou atrás da britânica francesa Halsall e da norte-americana Felicia Lee. A brasileira terminou a prova em pouco mais de 25 segundos. Muito bem, então você vai criar essas manchetes, tá bom? Para as notícias. E agora na letra C, faça uma lista de personagens que lhe causam medo ou terror. Explique por quê e como elas o assustam. Sua lista deve ter no máximo 4 itens.
Dê atenção especial à grafia das palavras e, em caso de dúvida, utilize o dicionário. Prontinho, meus amores, atividades explicadas, agora você vai realizá-las, tá bom? Então, a letra B é muito simples, é só você dar título a essas manchetes e na letra C você vai falar sobre quais personagens assustam você e explicar o motivo, tá certo? Vou aguardar essas atividades lá no meu e-mail, tá bom? Muitos beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!